a galera tá condicionada sempre no futuro, nada no presente. Sim. Que eu acho legal a gente falar dessa ideia, porque assim, a dopamina te coloca pra frente. Sim. Os gapzinhos, você já fica assim... Aí quando você coloca o celular de lado, você assistiu 50 vídeos, 100, 200, 300, você lembra de um. Ou nem lembra mais. E não aprendeu porra nenhuma, Não né? aprendeu porra nenhuma, só poluiu. É que a gente tem dois aspectos aí, cara. A gente tem a questão da internet como forma de lazer, Sim. né, de entretenimento, que é legal sim, não dá pra dizer que não é, né? Sim. É legal, às vezes, tu vê um videozinho, tu dá uma risadinha, isso é importante também, eu acho que isso é legal. Mas tem a parte que, hoje, a internet, inclusive para eu que trabalho com isso, é uma ferramenta de você levar conhecimento, entendeu? Tem esses dois. O problema é quando isso aqui passa a ser fuga ou anestesia, entendeu? Aí esse é o problema. Principalmente para as crianças também. Você, pra tirar a sua responsabilidade de pai, você joga na TV, joga no videogame, joga no celular, pra tirar essa tua questão de pai, entendeu? Sim. Mas cabe você entender pra que você usa e como é que tá a tua vida. Se você faz o teu trampo, você tá bem, tu tá tudo certo, que tu quer ficar lá 1, 2 horas vendo videozinho porcaria, mano, demorou, tá tudo certo. Agora, se a sua vida precisa de mudança e você não tá usando isso pra te ajudar nesse processo de mudança, mano... Entendeu? É ilusão, é ignorância, velho. E a mudança é evoluir como ser humano, que é o legal falar. Cara, eu vou falar pra você assim, que o meu rolê, inclusive me perguntaram isso, né? Qual o propósito da vida? E é uma pergunta muito complexa, né? Sim. Eu acredito que isso aqui é uma escola, mano. Eu acho que isso aqui, a vida é uma escola, tá? E a gente tá aqui pra aprender. E aprender também é evoluir, né? Sim. Então eu acredito que eu tô aqui pra evoluir. Sabe? Eu quero evoluir, mano. Eu entendi que vai passar igual, que as coisas ruins vão acontecer, que eu sou culpado de algumas, mas não de outras. Eu não quero ter raiva e rancor de ninguém. Eu quero ser um ser humano melhor, um filho melhor, um marido melhor, um pai melhor, um professor melhor, um amigo melhor. E quero sair daqui melhor. Cada um escolhe o que quer fazer. Se tu quer sair daqui pior, se tu quer sair daqui um merda, se tu quer... Enfim, mano, vai na fé. Eu acho que a gente tá aqui pra evoluir, mano. Eu achei muito legal essa sua narrativa, porque você coloca assim, dentro do resumindo, viver é um exercício Sim. diário, no qual você tem que fazer o melhor, que eu acho muito legal, sempre no processo de evolução, e viver o hoje como se tivesse o amanhã. E Presente. corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito, que é você tá 100% presente Sim. ali conectado. Se você tirar a tua parte mental, você não existe aqui. Se eu tirar o seu corpo, você não existe aqui. Se eu tirar essa conexão... mas eu sou ateu. Fechou. Mas normalmente as pessoas que são ateu, eles têm um código moral muito forte. Entendeu? Eles têm essa coisa muito isso que eu ia forte. falar, cara. Muito forte. Eles sabem o que é certo. Ele não tem esse condicionamento de eu vou pro céu, eu vou pro inferno. Não, eu tô aqui e eu quero viver isso de forma reta. E às vezes eu respeito mais um ateu do que um religioso. Cara, eu já trabalhei com vários ateus e, cara, o que você falou é bem isso mesmo, professor, porque eu trabalhei com alguns caras, os caras falavam assim, não tem a religião ou até questões políticas que me dominem. Sim. Eu sei o que eu quero, eu tenho o meu caminho obstinado pro crescimento, os caras são mais capitalistas, Sim. que a gente sabe disso. Mas os caras são certo. O que é certo, Chega pingo no horário, acabou. cumpre o que fala, tá ligado? E aí você fala isso pra uma pessoa que é religioso, mas ele vai pro inferno. É o capeta, é o diabo. Mas ele não acredita em Deus, ele vai pro inferno. Cara, esse cara aqui, se a gente colocar numa régua aí do que é mais valoroso a nível de humanidade, o cara tá te dando baile. E infelizmente, inclusive, hoje tem homem gay que dá aula de masculinidade pro falso moralista Deus, Pátria, Família lá, mano. Que faz as coisas escondidas da mulher, entendeu? Que contrata um garoto de programa pra ter uma relação homossexual escondido. Saiu o livro agora do padre. E na internet ele tá lá metendo pau. Vai pro inferno, homossexual não sei o quê, gay vai pro inferno, não sei o quê. Eu, particularmente, eu acho isso um baita de um absurdo. Porque eu não prego que pra você ser homem, apesar de que, né, você tem que ser hétero. Entendeu? Sim. Ou que você só vai ser um bom ser humano se você tiver uma mulher e filhos. Apesar de que a gente sabe que isso é uma parada que transforma a vida de qualquer um. Tu ter filho, tu casar, né, cara? Viver um relacionamento de verdade. Agora, isso não define. É a mesma coisa que... Isso é uma parada que eu sofri muito hater na internet. Não tem como você ser um bom ser humano e um bom pai se você não for cristão. Porra. Não, isso não jamais. Porra. De forma alguma. Então quer dizer que um judeu não é um bom marido e não é um bom pai? Quer dizer que um muçulmano... Eu tenho um amigão muçulmano, cara, que ele é um exemplo de várias coisas pra mim. E se eu precisar dele agora, ele é a 800 quilômetros aqui. Irmão, tô aqui em São Paulo, deu merda, papapá. Ele não vai me perguntar nada. Ele vai falar, o que você precisa, eu tô aqui. É assim, entendeu? Então quer dizer que porque ele é muçulmano, ele vai pro inferno ou ele não pode ser um bom marido, um bom pai?
Entendeu? Masculinidade não tá ligada mano, a sexo puramente. É energia, brother. Entendeu? É o caráter, a formação do cara ali, E isso não da tá pessoa. ligado à religião ou partido político. Porque, como a gente falou antes aqui, pessoas ruins, elas não querem saber, elas não querem que as outras pessoas saibam que elas são ruins. Então elas vão utilizar alguma máscara que faça camuflar essa obscuridade dela. Então, as pessoas moralistas, elas normalmente são pessoas de qual partido político? Ah, de direita, de esquerda. Então eu preciso falar que eu sou de direita. Tá, onde é que eu posso usar uma máscara para que eu possa violentar as crianças? Cara, vira evangélico. Já aconteceu comigo, irmão. Professor, por que você não bota lá que você é cristão, não bota um versículo bíblico lá que você vai... Cara, você vai conseguir um monte de aluno, mais seu conteúdo vai bombar. Eu vou mentir agora? De forma alguma. Cara, eu sou apaixonado por Jesus, mas eu não me considero cristão. Eu não me considero. E eu não generalizo também. Sim. Todo cristão é escroto? Todo crente é escroto? Toda igreja é ruim? É óbvio que não, porra. É óbvio que não. Mas quem não é, não se importa de ouvir isso. Porque ele não tá preocupado com isso. Jesus não se preocupou com isso, cara. Tá preocupado com o coração, com a humanidade da pessoa. E essas pessoas religiosas que usam máscaras, cara, essas pessoas, elas infelizmente fazem uma coisa que a nível de humanidade é muito foda, que é separar, velho. Tá ligado? Separar. Todo podcast que eu vou, eu falo. Irmão, se eu e você, e o cara lá, e o outro cara, que trocamos essa ideia, que conectamos as energias, se a gente se levantar e começar a levantar um monte de que estão na mesma energia, a gente muda essa porra desse país, mano. Muda. Mas por que não junta? Porque justamente já tá contaminada a galera. Por que, cara, que a gente finge que não tá acontecendo? Você tem filha, quantos anos tem tuas filhas? Uma de 3 e outra de 6. Se alguém abusar tua filha? Porra, nem... Aí é... E se eu te falar que no quarteirão do lado da tua casa tem uma menina de 3 anos sendo abusada? Aí tem que mudar, a gente tem que fazer alguma coisa, não pode... Mas tu percebe que a gente toma café, a gente transa, a gente vê Netflix e não para pra pensar nisso? Tá ligado? Os governos não param pra pensar, cara, que vai 50, 60 milhões de dólares numa merda de um tanque de guerra, cara. Onde ainda tem gente passando fome, mano. Tá ligado? Aonde poderia pegar essa galera e, sei lá, fazer qualquer outra coisa positiva. Eu sei que é uma utopia falar isso aqui, é uma loucura. Mas a gente parece que perdeu essa parada de olhar pra realidade com olhos de falar, velho, não tá normal isso aqui, mano, sabe? Não tá normal, a gente pode se unir e fazer uma coisa diferente. Mas ninguém quer. E uma outra coisa que você levantou aí que é legal falar, que você falou assim, do cristianismo no geral, que é a igreja católica, a igreja evangélica, a gente não tá falando da religião em si, a gente fala das pessoas que estão ali se camuflando e contaminadas. Sim. Porque o que acontece? Quando Jesus veio, que é muito legal falar dessas passagens, ele não colocou o templo. Roma criou um templo. Sim, ele inclusive falou que o templo ia ser destruído e que o verdadeiro templo era feito de carne, de couro, né? Ou seja, o coração. Sim. E eu, cara, criticado, minha mulher tá aqui, ela pode falar. A minha posição é, o meu corpo é o templo do Espírito, a minha casa é a minha igreja, tá? Eu sou o sacerdote da minha casa e eu me importo com o que Deus pensa de mim, com a minha consciência, minha mulher, meus filhos e meus alunos. Entendeu? E isso pra eles parece que é uma afronta. Não, você não entendeu nada, você não entende espiritualidade, a igreja tu tem que ir, não sei o quê. Igreja vem de eclésia, né, mano? Eclésia é o quê? Ajuntamento de pessoas. Entendeu? E o templo não é a mão de pedra, o que foi feito pela mão de pedra, são nós. Então muitas vezes eu gasto dinheiro pra manter um templo, mas eu não sou capaz de comprar uma marmita pro cara que tá passando fome. Entendeu? E isso pra mim é uma incoerência fodida, cara. Que uma incoerência que me incomoda. Não é o fato de você ter algum tipo de religião. Religião vem de religar, e é a forma como você se liga ao divino. E não existe religião certa ou religião errada, irmão. Claro que eu não tô falando de uma religião que mata bicho, faz ritual maligno, essas paradas que bebe sangue de criança. Isso aí não é religião, isso aí é filha da putice, tá ligado? Eu tô falando de formas de se ligar. Livros, Bhagavad Gita, o Caminho Óctuplo, o Kabbalah, enfim, o Hermetismo. São formas, são filosofias, são conhecimentos que você pode ler. Eu já li o Alcorão, já li o Evangelho segundo o Espiritismo. Cara, se você lê isso de coração aberto e consciência aberta, é lindo, velho. Você olha aqui e fala, caralho, que bonito isso aqui. Por que eu tenho que usar isso aqui pra mandar o outro pro inferno, mano? Tá ligado? Por que eu não posso dar mão pra um cara que é budista, dar mão pra um cara que é judeu e simplesmente ser um ser humano, tá ligado?
O ser humano, ele se deixa contaminar até pelas próprias palavras que estão ditadas nesses livros sagrados, vamos falar dessa forma. Porque ele começa a ver uma visão ali, interpretar de outra e colocar em prática. Sim, mas a gente tá fazendo isso com a vida, mano. Não é só com o livro, sabe? A religião e a política, ela vai acabar, é que nem o dinheiro, ela vai meio que potencializar quem tu é, ou você vai usar de máscara, entendeu? A gente tá fazendo isso com a vida, velho. Sabe? Com a vida de não prestar atenção na pessoa que tá do nosso lado. Você tá aqui com a tua equipe. Tá? Você chegou aqui, às vezes, atucanado com as tuas coisas, e tu não olhou no olho dela, não olhou no olho da outra, você não sabe se ela tá bem, não sabe se ela tá mal, não sabe se ela tá precisando de alguma coisa. Não tem conexão de humanidade, irmão. Não tem. A gente perdeu isso, cara. Tá ligado? De desce ali, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Às vezes tu olha pra um cara ali, velho, um cara que tá cuidando do carro. Tu olha pra cara do cara assim, e com a tua sensibilidade, tu fala, mano, esse maluco não tá bem. Chega lá e puxa a conversa, mano. E aí, irmão, beleza? Pá. Ô, cara, que o seu dia seja abençoado aí, ó. Bom trabalho pra você. E é tudo o que aquele maluco tá precisando, porque ele tava pensando em chegar em casa, amarrar uma porra na corda e se matar, velho. Tá ligado? Por isso que eu tô te falando. A sensibilidade, velho, é a porra de um poder. E era o maior poder que Jesus tinha. E tudo que esse bando de crente pau no cu não é sensível. Porque a sensibilidade é só se eu falar a mesma língua que você. Senão Deus te abençoe, mas ele te manda pro inferno. Tá ligado o que eu tô te falando? Eu tô ligado que a gente até você tava falando, tipo, o não pertencer. Você não pertence a essa seita, você não pertence a esse mundo, eu já estou em outra conexão. Eu pertenço à raça humana e aos seres vivos, mano. Tá ligado? É isso que eu pertenço, velho. Eu não pertenço a religião nenhuma. Porra, isso pra mim não faz sentido nenhum, cara. Você sentou pra trocar ideia comigo e, cara, da tua filosofia, eu vou escutar e vou falar a minha. A gente se conectou, demorou, não se conectou, não rolou. Mano, fica em paz, tamo junto. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não puder te ajudar, eu não vou te prejudicar. Tá ligado? E essa é a minha doutrina, sabe? E a definição de Deus pra você, professor? Cara, essa é uma pergunta muito complexa, né, mano? Sim. Muito. Eu sei que, assim, nesses meus 41 anos de experiência, cara, de vivência, né, de jornada, eu tenho a convicção minha de que não tem a possibilidade de Deus não existir, tá? Não tem. Até porque eu tive experiências que não foram com ayahuasca, com maconha, com nada, experiências de meditação, que, cara, ou eu sou um bicho muito louco mesmo, aconteceu alguma coisa comigo, sei lá, mas eu tive respostas, eu tive de alguma coisa muito louca e eu não acredito que algo inconsciente criaria alguma coisa que nem nós que somos conscientes, né? Então eu acredito que existe uma força, existe algo que de extrema consciência que a gente não consegue entender, que criou todas as coisas, falou com vários tribos de formas diferentes, mas que a gente não consegue explicar. Tá ligado? Eu não consigo explicar. Tu acredita em Deus? Sim. Explica Deus? Não sei. Tá ligado? Quem é Deus? Não sei. Eu sei que existe, eu sei que não tá no nosso conhecimento, eu sei que é uma força que criou todas as coisas e continua criando, né? Mas nós, como seres humanos, tentar encapsular isso e dizer que é isso e funciona assim, eu acho que não cabe a nós. Agora, nós, como seres humanos conscientes, nós podemos desenvolver uma melhor humanidade. Com valores, princípios, amor, irmandade, sabedoria, empatia, força, coragem, entendeu? E eu me atento a isso. Acredito que eu sou uma emanação desse Deus criador. Eu também tenho a centelha de Deus dentro de mim. Sou do gênero masculino. E nesse meu lugar, eu quero fazer o meu melhor. Entendeu? E sobre a questão, tipo, ficou bem definido Deus. Você conta uma experiência dessa conexão com Deus, realmente. E você passou pela experiência da ayahuasca, né? Sim, tomei uma vez. Que aí você sentiu que rolou... Cara, foi assim, ó. As primeiras vezes que eu tive vontade de tomar ayahuasca, cara, foi uma época da minha vida que eu era muito louco. Tinha tipo rave, festa eletrônica, usava êxtase, bala, fumava maconha, cheirava cocaína, aquela desgraceira, né? Sim. E nessa época eu conhecia pessoas que tomavam ayahuasca. Só que era nego muito doido, né? Então eu tive vontade na época, mas era uma coisa que eu tinha muito medo. Sempre fui cagão, apesar de que, né, tomava anabolizante virado no demônio, mas, né, era meio cagão. As meninas estão dando risada ali. Tipo, vou, mas tenho medo. E aí, cara, depois de todo esse rolê de completamente careta, depois disso tudo, né, cara, de anos careta, um amigo meu que é mais novo que eu e um outro menino que era mais novo que ele também, que a gente fez uma amizade muito legal, eles iam tomar ayahuasca. E aí eu, cara, tava fazendo retenção seminal, tava solteiro, uma parada muito louca. Aí, vamos tomar ayahuasca? Eu falei, será, cara? Quando eles me convidaram, foi nessa época, né, da retenção seminal. Isso não durou muito tempo, porque, né, eu tava esperando a minha filha, tava grávida na barriga da mãe dela,
E aí eu, caramba, cara, eu acho que eu vou tomar essa porra aí, cara. Vamos ver o que vai dar, né? E aí fui, mas fui consciente, né? Fiquei 10 dias lá sem comer carne, né, cara? Né? Tudo certinho. E fui. E foi uma experiência muito louca, irmão. Tanto que eu não indico pra ninguém. Não é brincadeira, não é brinquedo. Eu conheço pessoas que trabalham com isso. Essas medicinas da floresta não é pra, sei lá, e tomar pra ficar felizinho, pra ver coisinha. Isso não é. Inclusive nem a maconha é, né? É um expansor de consciência. Só que eu acho que eles me deram uma dose muito alta, velho. O cara me chamou lá pra conversar, né? Olhou pra essa minha cara de maloqueiro aqui e perguntou: o que você veio fazer aqui? O que você faz da vida? Eu falei: não, eu faço meditação já, não sei o quê, trabalho com isso. Ele: ah, legal, não sei o quê, você sabe que isso aqui não é droga, né? Eu falei: não, tô ligado. E aí uma cerimônia que tinha criança, tinha tudo, cara. E ele me deu um copão assim, velho, um Nescauzão amargo. Eu falei: ah, beleza, né? Blau, tomei. Fiquei ali sentadinho, né? Respirando, meditando e de boa, né? Falei: ah, isso aqui que é ayahuasca, né? A galera sempre falou tanto que passa mal, que não sei o que isso aqui que é. Isso aqui é de boa, né? Isso aqui eu passo na meditação. A hora que bateu, meu mano, rapaz do céu, passei mal, tá? Mas virei no peão do Silvio Santos, cara. Passei malzaço, mas as perguntas que eu tinha, a ayahuasca me respondeu. Só que eram perguntas que só um maluco que nem eu ia fazendo. Eu perguntei quem é Deus e quem sou eu de verdade. E eu respondi, as respostas foram dadas. A resposta sobre Deus foi, né, que é uma força mesmo, como se fosse uma luz, né, uma energia, que é o que faz e sustenta todas as coisas, que eu não tenho capacidade de entender, mas que ele sou eu também. E que eu sou ele também. Essa foi a explicação que a ayahuasca me deu. E sobre quem eu era de verdade, eu entendi que eu era a minha mãe, eu era a minha filha, eu era os meus filhos, eu era os meus amigos, eu era as pessoas, e que tudo isso aqui é ego, tá ligado? Raiva, medo, tristeza, carne, roupa, é tudo ego. Só que esse processo de entender essas duas coisas meio que me traumatizou, eu não tomo mais, tá ligado? Não, mas aí você teve essa experiência, gerou essa conexão que foi um aprendizado, de certa forma, porque a gente define, você já tinha pré-definido já que Deus é um todo. Eu não tinha essa percepção total ainda não, cara. Não tinha. Não. Eu tinha meio que uma parada meio religiosa da parada, assim, sabe? E tanto que as experiências que eu tive de forma meditativa foi bem depois disso aí. Mas isso foi uma paulada mesmo, assim. Eu defino a ayahuasca como uma paulada, tá ligado? Muito mais forte do que tu tomar um LSD, cheirar cocaína, Tanto que eu acho que, como eu falei pra você, não é brincadeira, eu não ensino, não indico. Falei com um rapaz que trabalha com medicinas da floresta, inclusive, pra ele dar uma aula na minha escola, pra explicar pro pessoal, né, cara, o rapé, a ayahuasca, pra que é, como é que funciona, como é que serve. Porque não é brincadeira, mano. Porque dentro da tribo indígena, eles falam que não é todo mundo que toma. Sim. Teria, tipo, pajé, alguns que tinham conexão melhores com os espíritos pra fazer o ritual. Tem cara que trabalha com isso que tá 6 anos sem tomar. E tem o bonitinho de classe média aqui que toma todo final de semana, pô. Compra até pela internet agora, entendeu? os caras falaram, manda tá kit. Não é assim. Não é assim. Porque ele tem essa expansão de consciência realmente, mas eles falam, não é nem tomar a ayahuasca, é justamente, como é que eles falam? Consagrar. Consagrar, Consagrar a ayahuasca. Não, paulada, irmão. Paulada, não tenho vontade de tomar de novo. Eu não vou dizer nunca, né? Porque, né, pode ser que alguma vez, mas assim, não faz parte dos meus planos. Se hoje você falasse, irmão, vou te dar 50 mil pra você lá tomar comigo, eu ia falar, velho, eu não quero, valeu, tô legal, tô de boa. Mas assim, o que eu perguntei... Sim, veio. Veio. Entendi, tá ligado? Entendi.